Olá, quarta-feira, 13 de agosto, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. Mutirão de oportunidades para a juventude é realizado no Cuca José Walter. Foram feitos cadastros para vagas de emprego, inscrições para cursos de capacitação, orientação do Ceará-Cred e a emissão do cartão Vai e Vem, além de empresas locais que realizaram recrutamento presencial. Nova linha de ônibus entre o terminal do Papicu e o Espaço Girassol começa a funcionar. A Etufor avisa que a nova linha deve fazer 28 viagens por dia, ligando o terminal do Papicu ao novo equipamento. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado reuniram várias ações para celebrar juntos o Dia Internacional da Juventude, com a realização do Viradão do Emprego. O evento foi realizado no Cuca do José Walter e foi disputado por jovens em busca de uma vaga no mercado de trabalho. As atividades começaram logo cedo. Em cada canto, uma oportunidade. Andressa e Andrei aproveitaram o Viradão para fazer um programa de casal diferente. Os dois estão procurando emprego. Eu pretendo conseguir uma vaga de emprego para que eu tenha novas experiências e que tenha oportunidades, né? A expectativa é conseguir arranjar alguma coisa, alguma vaga, pois eu saí do emprego agora recente, eu também trabalhava em escola como ela, só que era em outra escola, em outra área, era na área da inclusão. Aí, como eu estou fazendo pedagogia agora na faculdade, eu pretendo abranger essa área do conhecimento, já que aqui trabalho educação. Eu pretendo seguir nessa área e tentar novas experiências. A ação é realizada pela Secretaria da Juventude de Fortaleza, com participação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e parceria da Secretaria do Trabalho do Estado e IDT. O foco é um só: celebrar o Dia Internacional da Juventude, reunindo no mesmo espaço diversas oportunidades para a inserção de jovens no mercado de trabalho. E hoje é um grande viradão da empregabilidade para virar a vida do jovem, para quem está sem trabalhar, não só do jovem, da comunidade em geral. 3.500 vagas de emprego, a gente tem algumas empresas grandes aqui fazendo seleção, além das vagas do Cine, para prestar o melhor serviço, atender a comunidade e fazer com que você possa sair empregado daqui hoje e virar a sua vida. Esse tem sido o nosso esforço. É importante para o quê? Para que o jovem venha para cá, para poder preparar seu currículo, para ensinar a como se comportar numa entrevista de emprego, ter o nosso Cine Municipal, juntamente com o Cine DT aqui, trazendo em vagas de emprego. Então, só tem a ganhar essa nossa juventude, levando geração de emprego, consequentemente renda e trabalho para a nossa população. Tem fila para tudo. Além das vagas de trabalho e das oportunidades de capacitação, quem veio participar do Viradão do Emprego teve também a oportunidade de se cadastrar no programa Vai e Vem do Governo do Estado, que oferece 40 passagens gratuitas mensais para os deslocamentos em busca da vaga de trabalho. Lucas está desempregado há cerca de um ano. Aqui, diante das opções encontradas, ele renovou a esperança de recolocação no mercado e ainda assegurou o apoio para os deslocamentos. Maravilha, porque ajuda as pessoas, né, a se locomover para uma entrevista de emprego, a oportunidade de emprego, assim facilitando muitos que às vezes não têm a rentabilidade que possa fazer esse deslocamento até o local. Samara caprichou na produção para vir em busca do primeiro emprego. Depois dos primeiros contatos, ela já estava mais confiante. Eu cheguei bem nervosa, né? Mas agora eu já estou bem mais calma, que o pessoal conversou muito bem comigo, explicou tudo direitinho, então sim, eu estou bem mais calma e feliz. Na abertura do Viradão, a juventude lotou o auditório do Cuca do José Walter. Uma prova de que Estado e município, nesta parceria, acertaram na comemoração. A ideia aqui é oportunizar, gerar oportunidade para esse jovem que muitas vezes tem dificuldade de acessar o mercado de trabalho, seja por uma qualificação profissional, seja por experiência. São várias ações para gerar oportunidade e dignidade para o nosso jovem.
E o nosso assunto agora é inclusão. Recentemente, o prefeito Evandro Leitão inaugurou o primeiro Espaço Girassol, um equipamento voltado para atendimento de pessoas com TEA. E para facilitar o acesso ao espaço no bairro Edson Queiroz, a Prefeitura de Fortaleza lançou mais uma linha de ônibus, a 1330, que liga o terminal do Papicu ao equipamento. A Lilian precisa vir ao Espaço Girassol uma vez na semana com os 2 filhos pequenos, o Brian e o Ângelo. Ela conta que antes o acesso era bem mais complicado. Ficou muito melhor porque ficou de mais fácil acesso. Facilitou muito porque a gente só vem uma vez por semana, mas é melhor porque como é com eles 2, aí fica muito mais fácil para ir e descer, né, para o terminal. A linha 1330 começou a circular com 2 veículos em intervalo de 18 minutos. As viagens saem do terminal do Papicu a partir das 7 horas da manhã e seguem até o fim da tarde, com 28 percursos por dia. Saindo do terminal do Papicu, né, a gente passa aqui em frente ao Guatemi, entra aqui no túnel de acesso ao centro de eventos, né, e sai voltando pela Austin Soares e passa aqui em frente. Aqui no bairro Edson Queiroz está o destino final da linha. O Centro de Diagnóstico Espaço Girassol é referência no atendimento e acolhimento a crianças e famílias. Oferece exames, consultas e acompanhamento especializado. A operação da linha 1330 Papicu Centro Girassol é exatamente para atender, né, o objetivo maior é atender as crianças, o pai e os responsáveis, as pessoas com transtornos de espectro autista. Então isso facilita muito as pessoas que vão se deslocar aqui ao Centro Girassol. Porque as pessoas para chegar aqui andavam um pouco, teria que descer na Avenida Washington Soares, então assim, era uma caminhada boa. Então com a criação da linha, realmente vai facilitar as pessoas que vêm com as crianças aqui para o Centro Girassol. O itinerário inclui vias importantes da cidade. Rua Professor Juraci Magalhães Oliveira, Avenida Juarez Barroso, Avenida Sebastião de Abreu, Rua Professor Otávio Lobo, Rua Bento Albuquerque, Avenida Almirante Henrique Saboia, Avenida Jangadeiros, Rua Pereira de Miranda e o Terminal do Papicu. E na próxima sexta-feira, dia 15 de agosto, é feriado municipal aqui em Fortaleza. É o dia de Nossa Senhora da Assunção, a padroeira do município. E a Prefeitura divulgou como ficam os serviços públicos no feriado. O Fernando Benevides também tem as informações. Os serviços essenciais vão continuar sem interrupções. Na saúde, as 12 UPAs da cidade seguem abertas 24 horas, 6 delas administradas pelo município. Também continuam os atendimentos no Hospital da Criança, nos 3 Frotinhas e no IJF, para casos de maior complexidade. Já as emergências obstétricas e ginecológicas funcionam normalmente nos 3 hospitais Gonzaguinha. Para quem precisa se vacinar, entre os dias 15 e 17, 2 postos estarão abertos exclusivamente para isso. O Geraldo Sobrinho, no bairro São João do Tauape, e o Matos Dourado, no Edson Queiroz. O horário é de 8 da manhã às 4h30 da tarde, com distribuição de senhas até atingir a capacidade diária. Serão aplicadas todas as vacinas previstas no calendário, incluindo gripe e Covid-19. No trânsito, a AMC mantém agentes nas ruas com atendimento pelo 190. Já o transporte público terá frota semelhante à de um domingo, mas com reforço especial para a Caminhada com Maria. 2 linhas serão ampliadas e 31 ônibus reservas vão circular entre os terminais, a partir das 5 às 6 da manhã até às 11 da noite, conforme o ponto de partida. A AGFIS trabalha em plantão e recebe denúncias pelo aplicativo Fiscalize Fortaleza ou pela Central 156. A Secretaria de Proteção Animal informa que o Vetmóvel e a Clínica Jacó permanecerão fechados durante o feriado. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. Valeu, Fernando. E a gente faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. Giro Fortaleza de volta para falar sobre a manobra de Hengwich, uma técnica de desengasgo que tem ajudado a salvar muitas vidas. Sobre esse assunto, a jornalista Ana Cláudia Andrade conversou com o gerente do SAMU Fortaleza. Acompanhe. E agora a gente vai conversar sobre um assunto que interessa a todos, a habilidade de prestar os primeiros socorros
em uma emergência, seja em casa, na rua, no trabalho, faculdade, escola. Recentemente, um vídeo viralizou na internet e ganhou repercussão em vários programas de TV. Ele mostra um adolescente que salvou seu primo com uma manobra de primeiros socorros, a manobra de Heimlich. Para falar sobre isso, recebemos aqui o Dr. Kit Rola, gerente do SAMU, para falar também sobre medicina preventiva. Doutor, obrigada pela sua participação. Quando acontece um caso desse, todo mundo fica em alerta, mas não é a primeira vez que o Dr. Kit vem aqui ao nosso programa, à nossa emissora, inclusive para demonstrar se é algo que deveria ser ensinado para a criança. A partir de quantos anos, doutor, quem deve aprender, quem deve aplicar? Como é que deve ser uma orientação geral sobre essa manobra que salva vidas? Tema, assim, palpitante, porque, como você falou, toda a população deveria saber iniciar o atendimento até a chegada do SAMU, né? Porque muitas vezes o SAMU não consegue chegar a tempo de salvar uma vida se nada for feito no local. Então, o engasgo é um exemplo disso, né? O tempo é muito curto porque falta oxigênio no cérebro, a pessoa perde a consciência e depois, consequentemente, pode ir a óbito, como aconteceu com essa criança que foi salva por uma pessoa, né, que não era habilitada profissionalmente, mas sabia prestar o primeiro socorro e salvou a vida do primo, né? E isso é que a gente deseja que toda a população saiba. Porque o engasgo, que é o tema que a gente vai conversar, ele é uma situação súbita. A maioria das vezes, o engasgo acontece quando você está se alimentando. Sim, né? Em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, no restaurante, em casa, né? Em qualquer lugar, né? Criança tem um agravo a mais, ela leva tudo à boca, né? Então, pedaços de brinquedos, né? Ela coloca na boca e às vezes se engasga. E aí quem está do lado, a primeira coisa que tem que fazer é identificar que essa pessoa pode estar engasgada. Porque como também ela não vai conseguir falar, né? Ela tem que perceber que essa pessoa está ali desesperada, aflita. Normalmente ela se levanta de onde está, se ela estiver sentada, por exemplo, se alimentando, ela vai se levantar. Muitas vezes coloca a mão no pescoço, vai ficar assustado, né? E vai quase que pedir ajuda, mas com os olhos, com o gesto que ela tá aflita, né? Porque ela não vai conseguir falar, tá certo? Então é muito importante a primeira coisa, a percepção de quem está do lado, ver se essa pessoa pode estar engasgada. Esses são os sinais mais evidentes. Doutor, geralmente tem tosse ou pode não ter? O engasgo ele pode ser parcial ou total. Quando ele fecha totalmente a via aérea, aí ele não consegue nem tossir. Mas enquanto ele estiver tossindo, a pessoa que está do lado tem que estimular que ele tossa, que é a melhor maneira de expelir esse objeto, esse alimento, é tossindo, né? Na realidade, a manobra ela vai simular a tosse, ela vai provocar a tosse. Então, se ele já está tossindo... A tosse é o organismo tentando tirar o objeto... Isso, né? Muitas vezes, por exemplo, né? É muito comum a gente se engasgar com líquido. A gente está tomando, às vezes, água, né? Idoso é muito comum. E aí ele tosse e consegue colocar aquela gotícula ali de líquido para fora. Mas quando é um objeto sólido, muitas vezes ele fica impactado ali na via aérea, né? E se essa obstrução chegar a obstruir completamente a via aérea, ele não vai conseguir nem tossir. Então ele vai ficar assustado e ao longo do tempo, se não for socorrido, ele vai parar de respirar totalmente. E aí a consequência vai ser o óbito, né, se não for socorrido. Essa manobra do desengasgo, ela tem um nome chamado manobra de Heimlich, tá certo? Manobra de Heimlich. E ela é diferente do adulto para a criança. Então, a forma de aplicar... Olha, gente, vocês precisam ficar atentos, porque o doutor vai fazer aqui a simulação. Por isso que ele trouxe 2 bonecos diferentes. Aqui tem um adulto, né, doutor? Como se fosse um adulto e como se fosse um bebê. Um lactente, abaixo de 1 ano.
uma demonstração ele vai fazer de pé, a outra sentado, porque tem as diferenças, né, doutor? Isso. Quais são as principais diferenças? Pode ser um engasgo sólido ou com líquido, você aplica a manobra de Heimlich ou ela só é aplicada em alguns casos? Em que casos a gente utiliza? A manobra ela foi destinada para desobstrução de objetos sólidos. Certo, certo? Certo. Né? Então, vou começar com o bebê, Vamos lá. Para o lactente. Queria que você me ajudasse aqui só no microfone. Olha, você que tem bebê em casa, primeiro vamos falar dos sinais do bebê, porque aí no caso do bebê é diferente, né, doutor? O bebê ele vai ficar arroxeado, ele vai ficar com a cor roxa, né? Ele não vai conseguir respirar, tá certo? E com o tempo ele vai perder a consciência, tá certo? Então, antes que isso aconteça, o ideal é que a gente já identifique. E aí nós vamos colocar, nós vamos pegar o bebê e abrir a via aérea dele. Abrir a via aérea significa estender a cabeça dele para trás, tá certo? Certo. Então nada de jogar para cima, né, doutor? Na hora do desespero. Aí nós vamos colocar ele apoiado no braço e na perna com a cabeça mais baixa do que o corpo. Certo. E aí nós vamos dar, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tapotagens nas costas. Vamos fazer aqui, prender o bebê e passar para outra perna, apoiado, e vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 compressões. No peito, tá, gente? Tá certo? Como se estivesse fazendo uma massagem cardíaca mesmo, né? De novo, vai girar para outra perna, sempre abrindo a via aérea. De novo, 1, 2, 3, E essa tapotagem 4, sempre na direção do chão, do né, chão, doutor? Cabeça mais baixo do que o corpo, para facilitar a saída do objeto. Perfeito. Tá? Se desobstruir, obviamente o bebê vai começar a chorar e você sabe que desobstruiu, né? Então, e aí, a cada 2 minutos você pode olhar se o objeto está visível na boca. Porque a tendência é que ele vá sair pela boca, né? E fique na boca. Às vezes ele não consegue sair, né, de cair o objeto, mas fica aqui dentro da boca. Se tiver visível, você pode retirar. Tiver visível. Se não tiver visível, não faça uma manobra que a gente usa de limpeza da cavidade oral, porque você pode empurrar o objeto mais para dentro. Então, só vai retirar se ele estiver visível. Às vezes a pontinha dele está aqui visível, você consegue retirar. E o segundo movimento aí da massagem é para ajudar o bebê a respirar também melhor. A descolar o objeto. Também para descolar o objeto. Porque ele provoca também a saída de ar. Agora, doutor, a intensidade. A gente viu aqui que o senhor usou uma intensidade grande. Eu não sei se é porque é um bebê é um boneco, às vezes, né? Fica receioso, mas tem que ser realmente bastante forte para fazer com que o objeto desloque, descole e saia. Perfeito, certo? doutor. Então essa é a manobra. Se não conseguir, o que é que vai acontecer? Aí ele vai ficar cada vez mais molinho e vai desmaiar. Tá certo? Aí nessa hora você já tem que fazer apenas a compressão cardíaca. Tá certo? Entendi. Não adianta mais fazer a descompressão quando ele já está totalmente largado, que aí ele já está caminhando para uma situação mais grave ainda. Doutor, geralmente, a pessoa que já tem algum conhecimento, alguma orientação, seja porque recebeu essa orientação de um profissional, ou porque observa, ou porque é um curioso, ou porque vê vídeo, na hora a pessoa tem essa tranquilidade de aplicar a técnica certa? Muita gente hoje... Quando se tem um conhecimento... Tem conhecimento, ele cria essa habilidade, né? O desejo de ajudar, impulsiona e a pessoa... E acaba fazendo tudo. Acaba indo ajudar. É importante, antes de começar qualquer manobra, ligar para o 192. Sim, para no momento que você estiver fazendo os primeiros socorros... Na realidade, esse é o primeiro atendimento, mas quem vai dar continuidade é o SAMU quando chegar. E aí você ganha tempo, né? Antes e se você tiver só, o que é que você faz? Coloca o telefone no Viva Voz... Vai fazendo as manobras e vai falando com o SAMU, que inclusive vai lhe orientar como fazer a manobra. Então você liga 192, olha, eu estou com o bebê engasgado, eu não sei fazer a manobra, como é que eu faço?
Então a pessoa vai ser orientada pela recepcionista, pela enfermeira, pelo médico do SAMU, como fazer essas manobras também pelo telefone, até que a ambulância chegue. Então o tempo que ela está falando ali no telefone não vai atrasar a chegada da ambulância. Porque a equipe já está a caminho, As né? pessoas às vezes ficam aflitas porque na hora que está falando acha que a ambulância não saiu ainda da base. Não, ela já saiu, mas a gente continua orientando até que a ambulância chegue em alguns casos. E o engasgo é um deles, né? Você pode orientar pelo telefone. Aí vamos lá, isso aqui é aplicado em bebê. Esse que o senhor vai aplicar de pé, a partir de que idade? A partir de 1 ano, né? A partir de 1 ano até a idade adulta é diferente. A manobra de Heimlich, você vai abraçar a pessoa por trás, tá? Vai abraçar por trás. Eu vou ficar em pé agora, tá? Você identifica aqui o umbigo, passa essa mão aqui por trás, tá? Identificou aqui o umbigo, ó. Certo. Você vai girar a sua mão, ó. Fechar e girar. Aí já fica na posição correta. Com a outra mão você vai abraçar e vai fazer um movimento em J. Para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Se puder, coloque também a pessoa mais baixa do que o corpo. Tá certo? Até expelir o objeto ou até a pessoa perder a consciência. Se ela perder a consciência, aí você vai ter que começar a compressão cardíaca. Da mesma forma, vai né? colocar ele no chão, tá certo? E aí vai começar, aí sim, vai começar a compressão cardíaca. Até o SAMU chegar. Entendi. Tá certo? O ideal é que a gente identifique o mais rápido possível, exatamente para desobstruir e não precisar chegar nessa fase aqui de compressão cardíaca. Né? Quem é que normalmente se engasga? São pessoas idosas que estão se alimentando e às vezes conversando, e aí subitamente, é uma coisa súbita. Ela está aqui comendo e de repente ela para, se levanta, fica assustada e a pessoa que está do lado tem que identificar, né, que ele está possivelmente engasgado, para poder ajudar, tá certo? Se essa pessoa que está do lado não perceber, ele não vai conseguir falar às vezes. E aí ele vai cair já no chão sem vida ou já em parada cardiorrespiratória. Certo. Doutor, pode pegar o microfone. Existem dados, números, só não precisa trazer os números exatos aqui, mas só para a gente alarmar a população sobre a quantidade de chamados que vocês recebem por dia, por semana ou por mês, mas relativo a engasgos. Só para a gente ter uma ideia de como é uma coisa comum. Como eu falei, a população que mais sofre engasgos são crianças e idosos. Né? É mais comum nessa população, tá certo? Nós temos hoje um total de aproximadamente 6.000 atendimentos por mês, né, que dá uma média aí de 200 atendimentos por dia. Toda semana a gente atende casos de engasgo. Né? Então, semanalmente a gente tem chamadas ou de criança ou de idoso com engasgo, né? E muitas vezes a gente consegue ter êxito até antes da ambulância chegar, orientando essas pessoas pelo telefone. É interessante que, se você não estiver sozinho, mas estiver com outras pessoas em casa, que você escolha uma pessoa mais tranquila que possa começar esses primeiros procedimentos. Perfeito. Como é que se mantém a tranquilidade num momento desse? E outra coisa, doutor, se for um engasgo parcial, você consegue tranquilizar a pessoa que está sofrendo um engasgo? Orientar, respira, enfim, o que pode ser feito nesse Isso caso? É muito importante, isso que você falou, porque quando a pessoa começa a ter a dificuldade para respirar, ela fica desesperada. Sim. Né? A pessoa que está engasgada fica desesperada. E aí é importante que a pessoa esteja do lado pedindo que ela fique tranquila, que ela procure respirar de uma maneira mais lenta, porque ela vai tentar respirar como ela respirava normalmente e não vai conseguir, porque o trajeto do ar vai estar parcialmente obstruído. Mas se ela respirar lentamente, ela vai conseguir passar por esse espaço e vai manter
o oxigênio importante para manter os órgãos nobres funcionando, como o cérebro, o coração. E tentar respirar pelo nariz, como o senhor fez, né? Tenta respirar, ela não vai ser igual a uma respiração normal, mas vai passar oxigênio ainda se for uma obstrução parcial. Então é muito importante a pessoa que está do lado tranquilizar, pedir que ela consiga respirar. Ela vai estar tossindo, né? Pode tossir à vontade, deve tossir, né? É uma maneira também de desobstruir, tá certo? A tosse é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então é com a tosse que vai ser eliminado mesmo. Tá certo? Algumas pessoas usam o recurso do tapa nas costas. Ajuda ou atrapalha? Não, tem que ser dessa forma, né? Se for no bebê, essa tapotagem tem que ser com a drenagem, né? A cabeça mais baixa, entre as duas escápulas, né? Que é ali mais ou menos a nível do pulmão, né? Para fazer exatamente facilitar a saída do objeto. Uma coisa que acontece muito comumente com o bebê é engasgo com leite, que não é um objeto sólido. Tá? O objeto ele consegue fechar totalmente a via aérea. O líquido não precisa bater nas costas. Só em você posicionar o bebê para baixo já vai drenar o líquido, né, que está indo para o pulmão. Então, a manobra de Heimlich ela foi criada para objeto sólido, mas se for leite, se for regurgitação, às vezes o bebê vomita, né, e acaba... Daí a importância de no berço ele não ficar sempre nessa posição, ele ficar sempre de lado, né, porque se ele regurgitar, não vai para o pulmão, ele vai para fora da boca, gente, e vai sair, né, então ele tem que ficar sempre de ladinho assim, tá certo? Para evitar que ele se engasgue no vômito no berço lá. Entendi. E aí não precisa dar a tapotagem nas costas. Só em você colocar o bebê nessa posição, né, com a cabeça mais baixa do que o corpo, já vai drenar o leite que foi eventualmente para a via aérea dele. Perfeito. Doutor, quando a gente vê uma situação, um caso que ganha repercussão, parece que a gente discute mais sobre o assunto, mas é bom a gente lembrar que o SAMU Fortaleza vem constantemente fazendo esse trabalho, inclusive em escolas, né? Porque é importante que crianças aprendam isso, adolescentes. Nós temos um projeto no SAMU chamado SAMU Júnior. São filhos de funcionários, né, que recebem aulas aos sábados e eles aprendem a fazer primeiro socorro. Na idade de 7 a 14 anos. É um projeto antigo já do SAMU, a gente tem várias turmas já formadas, inclusive tem pessoas que fizeram esse projeto que hoje já são profissionais, são formados, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que passaram por esse projeto SAMU Júnior, né? E existe uma lei federal chamada Lei Lucas, que na realidade deveria ter esse ensinamento nas escolas de ensino médio, né? Todas as escolas deveriam ter esse treinamento, não só de desengasgo, mas de controle de hemorragia, né? De parada cardiorrespiratória, de desmaio, convulsão. São coisas que precisam da ajuda de quem está próximo antes da chegada do SAMU. O SAMU não consegue chegar com tanta rapidez se não tiver uma pessoa lá para ajudar. Muitas vezes essa pessoa chega ou muito grave ou vai a óbito mesmo. Esse é o tipo de trabalho que tem que ser compartilhado com a população, ou seja, no caso de uma escola, seria bom que professores, coordenadores, todos os adultos que trabalham na escola, né? Em relação à Lei Lucas, existe uma fiscalização? Para quem não lembra, gente, doutor, explique a Lei Lucas, quando é que ela surgiu, a Lei caso, Lucas, né? Ela é uma lei federal de 2018. Lucas foi o nome de uma criança que faleceu numa escola com engasgo. E a mãe lutou e conseguiu essa lei, né? Que teoricamente deveria obrigar todas as escolas a ter esse treinamento, né? Infelizmente, assim, a gente não tem uma fiscalização mais ostensiva dos órgãos e isso às vezes passa despercebido, né? Não só a escola pública, mas a escola privada também tem essa mesma obrigação de ter um percentual dos professores capacitados em primeiro socorro.
Então vamos lá, nós que somos pais podemos fazer essa fiscalização, né? Isso. Você procura se informar na escola do seu filho, se existem profissionais já com esse conhecimento. Se não tiver, já vale aí juntar os pais, conversar com a diretora para observar isso de perto, né, doutor? Perfeito. Isso é importante, gente, pode salvar uma vida, a vida de um bebê, de uma criança, de um adolescente e até de um adulto, né? Com certeza, né? Na realidade, esse primeiro socorro, ele não é exclusivo do profissional de saúde, é de todos nós que, como o nome está dizendo, vamos iniciar o primeiro atendimento até que chegue o socorro especializado, que é o SAMU. Perfeito. Doutor Kit Rola, gerente do SAMU, esteve aqui explicando a importância da aplicação dessas técnicas de primeiros socorros. Doutor, obrigada mais uma vez e volte sempre, viu? Eu que agradeço. É sempre bom a gente levar esse conhecimento para a população. É muito importante e o SAMU está sempre aberto aí. Quando vocês precisarem, é só nos chamar que estaremos aqui. Tá aí dicas super importantes que vão fazer a diferença na vida de todo mundo. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.